Meu primo Nate está na guarda costeira e já está há mais de uma década. Ele não é do tipo que mente ou inventa histórias. É uma das pessoas mais diretas que conheço. Muito centrado e nada supersticioso. Não gosta de terror. Apenas um cara prático que curte barcos e ordem. Ele me contou essa história no verão de 2022. Pedi para ele repetir mais de uma vez, de tão perturbadora que era. E todos os detalhes eram sempre os mesmos. Isso aconteceu em 2017, quando ele foi designado para um farol na costa do Maine, em um rodízio de manutenção de 2 semanas. O lugar se chamava Matinicus Rock e é extremamente isolado. Só se chega de barco ou helicóptero. É basicamente uma ilha rochosa e irregular, com um único farol e um prédio auxiliar que guarda combustível e equipamentos de manutenção. Sem energia elétrica, sem encanamento e mal dá sinal de celular. O farol é automatizado, mas ainda precisa de manutenção manual de vez em quando. Por isso, a guarda costeira envia gente até lá de tempos em tempos. Normalmente é uma missão solo, mas houve falhas elétricas estranhas no ano anterior. Então, para essa missão, mandaram 2 pessoas, o Nate e outro cara chamado Russell. Nos primeiros dias, tudo estava bem. Ventava muito. Era entediante e repetitivo. Durante o dia, verificavam os mecanismos do farol, testavam as baterias de emergência, reabasteciam o gerador a diesel e raspavam a corrosão de sal das partes metálicas. À noite, liam, comiam coisas simples e jogavam cartas. Era isolamento, mas esperado. Nada de estranho. Se então, na 4ª noite, Nate acordou por volta das 2h da manhã, se sentindo esquisito. Não estava doente, nem com dor, só com uma sensação ruim no ar. O ar estava mais pesado, como se ele estivesse numa sala pouco antes de uma tempestade. Mas o céu estava limpo e silencioso lá fora. Ele se sentou, olhou em volta. Estava escuro. E então percebeu algo. O farol não estava girando. O facho de luz, que deveria girar a cada poucos segundos, mesmo durante manutenção, havia parado. Era algo sério. Ele acordou Russell e os dois subiram pela escada espiral, até o topo da torre. Lá, encontraram as engrenagens ainda se movendo, mas a luz em si estava parada. Havia algo preso no mecanismo. Um pedaço grande de tecido escuro, como um cobertor ou um casaco velho, enfiado no meio das engrenagens. Estava encharcado, coberto por uma substância viscosa e musgosa, e cheirava a alga podre e mofo. Eles ficaram confusos. A porta estava trancada, as janelas seladas, sem vento, sem pássaros. Não fazia sentido. Eles tiraram o tecido, jogaram no vento e voltaram a dormir, achando que era só uma ocorrência bizarra. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu de novo. Por volta das 2h, Nate acordou e viu que o farol havia parado. Subiram e encontraram outro pano enfiado nas engrenagens. Mas dessa vez era diferente. Um tecido menor. Parecia um cachecol ou chale antigo, vermelho, com as bordas desfiadas e encharcado de água do mar. Tinha até crustáceos grudados, como se tivesse acabado de sair do oceano. Ali, Nate percebeu que aquilo não era coincidência. Verificaram as portas, janelas, o armário de suprimentos, tudo trancado. Começaram a pensar se alguém estava tentando pregar uma peça. Ou pior, se algo havia entrado no farol e estava sabotando a luz propositalmente. A partir dessa noite, passaram a bloquear a escada com caixotes pesados. Depois da verificação final, trancavam religiosamente o quarto do farol e a entrada inferior. Mas na 7ª noite, aconteceu algo que Nate até hoje se recusa a tentar explicar. Ele disse que estava deitado tentando dormir, quando ouviu Russell sussurrando do outro lado do quarto. Mas ele não estava falando com Nate. Murmurava palavras desconexas para o canto da sala, como se houvesse alguém ali. Nate se levantou e perguntou o que ele dizia. Russell piscou devagar, confuso, e disse que não estava dizendo nada.
Mais tarde naquela noite, Nate acordou e viu Russell sentado à janela, olhando para as rochas abaixo. Perguntou o que ele fazia ali e Russell disse que achava ter visto alguém nas pedras na noite anterior, bem na borda do facho de luz. Parecia que observavam eles e desapareceram quando o farol girou de volta. Depois disso, tudo começou a desandar. Russell ficou cada vez mais estranho. Parou de dormir, quase não falava, só ficava olhando pela janela por horas. Quando Nate perguntava se ele estava bem, Russell murmurava sobre barulhos na parede ou vozes na escada. Na nona noite, ambos ouviram passos na escada. Não era rangido do vento. Eram passos reais, lentos, deliberados, descendo da sala do farol acima deles. Nate olhou e viu Russell parado no pé da escada, olhando para cima. Perguntou se ele tinha subido e Russell apenas respondeu não, e perguntou se Nate tinha ido. Nenhum dos dois havia se mexido. Ficaram ali ouvindo até os passos cessarem. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Naquela noite, empurraram uma cômoda na frente da porta do quarto e dormiram com facas embaixo do travesseiro. Na noite, foram acordados de novo com o farol parado. Quando chegaram ao topo, a porta da sala do farol estava escancarada. Não apenas destrancada, escancarada, como se tivesse sido arrombada com um chute. O vento uivava. Lá dentro, o farol não estava só desligado. Ele havia sido sabotado. A lâmpada foi desenroscada e colocada em pé no meio da sala. Era uma lâmpada industrial, impossível de desenroscar com facilidade à mão. Nate olhou assustado, enquanto Russell murmurava que alguém fez isso. Então Nate sentiu algo frio roçar suas costas. Se virou rápido, mas não havia ninguém. Russell estava pálido, apontando para a parede, dizendo que viu uma mão saindo dos tijolos. Correram de volta e se trancaram no quarto. Nate não conseguiu dormir. Russell balançava no canto, sussurrando para alguém invisível. Na manhã seguinte, Nate usou o telefone de emergência e pediu evacuação antecipada, dizendo que havia uma falha mecânica séria. O barco chegou à tarde, mas aí vem a parte mais assustadora. A tripulação perguntou sobre uma chamada de emergência que tinham recebido às 12h12 da manhã. Mas Nate nunca tinha feito ligação alguma, só tocou no telefone ao amanhecer. O tripulante disse que ouviram uma ligação cheia de estática, com uma voz dizendo algo sobre alguém estar ali com eles. E depois silêncio. Russell não falou uma palavra durante a volta. Ele pediu baixa da guarda costeira meses depois e nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu. Nate ainda faz trabalhos de manutenção de vez em quando, mas jura que nunca, jamais voltará a Matinicus Rock. Se você ficou até aqui, é porque sentiu o frio na espinha assim como a gente. Então já sabe, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que toparia passar uma noite em Matinicus Rock, ou que jamais pisaria lá nem por 1 milhão. E se você gosta de histórias sombrias, arrepiantes e quase inacreditáveis, se inscreve agora no canal. Aqui todo dia tem um novo conto aterrorizador, daqueles que te fazem olhar 2 vezes para trás antes de apagar a luz. Amanhã tem mais, mas cuidado, tem coisas que preferem o silêncio.